Senhor, meu Deus, a Ti damos graças por mais um dia, mais uma segunda-feira abençoada. Obrigado por poder encontrar esses amados, ó Deus, e poder dizer ó, quanto o Senhor se agrada quando nós vivemos a comunhão, como a Tua palavra diz, e nós cremos que é Deus de perto e Deus de longe. O Senhor tem nos unido no mesmo amor, no mesmo Espírito, Senhor. Temos sentido a alegria e o gozo do Teu Espírito, ó Deus, em poder falar da Tua palavra, ó Deus, aprender mais a cada dia. Enche os nossos corações, ó Deus, para que possamos compartilhar, Senhor. Sei que isso agrada o Senhor, Pai. Amém. E nós queremos prosseguir nessa direção, abençoando e sendo abençoado. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João 17, deixa aberto aí. Mas eu quero começar colocando para vocês o que Deus nos deu ontem. O valor da união. A união traz a força. Deus foi dando para nós frases desse jeito, assim, do nada. Aos nossos olhos, assim, foi impressionante, porque eu estava orando, anotei a frase. A união traz a força. Aí, daí a pouco, nós fomos orar juntos. Quando eu vi, ele repetiu a frase. Eu falei, você pegou meu caderninho? Você pegou meu caderninho? Porque eu anotei essa frase no caderninho. Não vi nada. Ele estava orando pela nossa união, pela união do povo de Deus no mundo. Que maravilha, João 17, Helena. Que maravilha a gente levantar de manhã e ver como nós vimos já hoje de manhã. Não importa se você é contra uma denominação ou outra, Deus não nos chamou para olhar as falhas dos outros, sempre gosto de lembrar dele. Você vai enxergar? Vai, porque ninguém é cego, né? Verdade. Mas Deus não nos chamou para ficar olhando as falhas dos outros, Deus nos chamou, como eu sempre falo, para olhar as minhas, mudar a minha vida, e através da minha vida, como no livro que Deus me deu, começo comigo, e eu vou vendo os outros ao meu redor, sendo contagiados pela glória de Deus, a presença de Deus em mim. Porque de nós mesmos nada temos se do céu não for enviado. Então, que maravilha acordar como acordei hoje, vendo logo 4, 5 horas da manhã a mensagem do pastor José, cada um de uma denominação. Daí a pouco outro pastor de outra denominação, daí a pouco outro pastor de outra denominação. E eu nunca prestei atenção nisso, mas hoje me chamou a atenção. Deus mostrou, é esse meu projeto. Eu quero que o meu povo aprenda a viver a última oração de Jesus, de João 17, para que todos sejam um. Nós já falamos às vezes sobre esse tema, mas é bom a gente repetir, porque nós estamos vendo tantas famílias divididas. Ah, mas eu não aguento aquela minha cunhada, mas a minha sogra, não sei o quê. Não, você vai aprender a viver a vida de Ruth e Noemi. Amém. Ah, mas eu não tenho uma sogra como a Noemi. Quem falou? A Noemi também não era fácil, o nome dela já significa amargura, não é à toa. Uma mulher amarga. Então, você imagina você conviver com alguém amargo do seu lado. Eu não sei como seria. Graças a Deus, Deus não me deixou viver assim. Mesmo porque quem me conhece e começar com muita amargura perto de mim, eu corto logo. Falo, pode parar, querida. Pode parar, porque Deus te deu vida, e vida em abundância. Trata de se alegrar no Senhor, de sorrir. Se você tem suas amarguras, você vai curar aos pés do Senhor. Amém. Se você tem tristeza, qualquer coisa pode curar também aos pés do Senhor. Pode procurar algum especialista na área, né? Algum psicólogo, algum psiquiatra, pode. Mas evita a medicação, como eu sempre falo. Né? Deus nos diz que a alegria dele é a nossa força. Mas nós estamos esquecendo disso, estamos perdendo a alegria nesse tempo. Ah, mas é porque eu tenho tanto problema, que às vezes não consigo me alegrar. Não. O apóstolo Paulo disse assim, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que maravilha, não é? Até o apóstolo Paulo teve que aprender. E nós estamos até hoje brigando porque não estamos conseguindo nos alegrar nele. Atendi uma família essa semana, e aí ela colocou, não, porque
Meu marido está assim, assim, assim. Eu falei assim, eu não quero saber dele agora, foi você que veio até a mim. É você quem vai ser tratado. Deixa os problemas dele lá e vamos ver o que você pode fazer para melhorar o clima, como a gente diz sempre em psicologia, não é? João 17 trata dessa unidade. É a última oração de Jesus. Foi depois que Jesus deu as últimas instruções para os discípulos, foi depois que Jesus, em João 13, ali, lava os pés dos discípulos, nos dando uma tremenda aula sobre a humildade, sobre a necessidade da gente aprender a servir uns aos outros. Meu maior presente em Campinas, quando eu saí daí, foi essa ideia maravilhosa da pastora Beta, não sei quem estava lá comigo no dia. Ganhei vários presentes, mas se você me perguntar o melhor, o que eu mais gostei, foi a ideia da pastora Beta reunir toda a liderança das mulheres e colocar um lava-pé para mim. Gente, se eu já sou chorona, vocês não têm ideia o quanto eu chorei, vendo aquelas meninas que eu ajudei, que eu pude cuidar de perto, lavando os meus pés, chorando num pranto só. Todas chorando e eu chorando junto. Gente, o lava-pé é algo tão poderoso que até hoje a gente vê que Jesus não só deixou um exemplo, mas aonde a gente faz isso, você já vê o toque do céu, você já vê a diferença. Fiz na Adonep uma vez para as mulheres da Adonep aqui em Niterói, quando nós terminamos. Comprei aquela bacia linda de inox mais cara que tinha. Eu sempre digo assim, para Deus tem que ser o melhor. Ah, mas eu posso colocar aquela de plástico? Pode, se você não tiver dinheiro para comprar melhor, põe o que você quiser. Mas quando eu penso que eu estou fazendo algo para imitar o meu mestre, eu penso que ele faria certamente como um diferencial. E aquela mulherada ali, depois do lava-pé, eu vi todas querendo a minha bacia de inox, não sei nem para onde foi, porque no mesmo dia ela foi doada. Mas agora, quando eu saio de Campinas, recebo esse presente do céu. E Jesus fez isso com os discípulos, um lava-pé, para ensinar para eles como eles deveriam batalhar pela unidade. Jesus é tão tremendo que o cara, Pedro, o apóstolo Pedro, que o negou, Jesus não só recebe, perdoa ele, mas recebe-o de volta. E uma das últimas mensagens de Jesus, ele ainda fala, depois que ele ressuscitou, ele vira e fala assim, manda chamar a Pedro. Ele queria todos os discípulos perto dele, mas aí ele manda um recadinho para Pedro num diferencial, está lá em João, parece. Manda chamar a Pedro. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu esqueci tudo que Pedro fez contra mim. Eu não quero saber do que Pedro fez contra mim. Ele me negou, mas coitado. Ele não devia estar sabendo o que ele estava fazendo. Certamente Jesus estava pensando em tudo isso, mas ele não falou nada. Com uma frase, ele encerrou uma divisão tremenda que poderia estar ali. Manda chamar a Pedro. Ele fala com os discípulos, depois ele encerra dizendo isso. Manda chamar a Pedro. É como se ele estivesse dizendo, mesmo Pedro tendo aprontado, eu estou com saudade de Pedro. Mesmo Pedro tendo aprontado, eu quero colocar um rebanho nas mãos de Pedro. Eu quero ensinar para ele o quanto é importante ele aprender a cuidar das ovelhas, a ser um cara honesto, a ser alguém que nunca mais vai trair o outro, a ser alguém que aprendeu a estar fiel ao lado do irmão. Esse foi o projeto de Jesus, quando ele escreveu certamente João 17, que a gente não pode ler sem chorar, não dá. Quando ele manda chamar Pedro de volta, ele não mandou chamar Pedro de volta à toa. É como se ele estivesse dizendo para nós, eu apago com meu sangue todos os pecados de Pedro. E a gente ainda tem o mau hábito de ficar lembrando do passado, falando do passado. Eu digo para Deus, às vezes eu falo porque eu quero evitar uma calamidade de novo lá na frente. Já vi quantos pastores saíram dividindo a igreja, trazendo divisão, trazendo contenda e confusão. Que tristeza, que pobreza. Ah, porque eu vou levantar a minha igreja. Gente, que coisa triste. Que coisa triste a gente ver uma situação dessa e Jesus já está voltando.
E o povo ainda não aprendeu que melhor é serem dois do que um, como diz Eclesiastes, que Deus deu para o Dimas ontem. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ele vai ler para nós, ele vai comentar. Mas eu quero que você esteja pensando que Jesus mandou chamar Pedro, pensando na rejeição dos apóstolos com Paulo. Paulo se converteu, imagina eu pensando um dia o duro que Jesus deve ter dado para converter Paulo. O cara, sabe, que aprontava, que mandava matar todo mundo. O Espírito Santo vai lá e convence Paulo, trabalha com Paulo, puxa Paulo. E aí vem a palavra dizendo que depois dessa luta toda para trazer Paulo, os próprios discípulos rejeitam o apóstolo Paulo. Que tristeza, que falta de visão. Ao invés deles receberem Paulo e falar, glória a Deus, cara, o cara está aqui no nosso meio, vamos abraçá-lo, vamos cuidar dele, porque ele é o nome. Esse homem pode mudar muitas vidas, muitas famílias, se ele tiver realmente convertido. Era melhor os discípulos terem abraçado Paulo, mesmo com dúvida, do que tendo posto Paulo para correr. Mas como eu choro quando eu lembro da vida de Barnabé. E o meu desejo, quando trago essa live, é que você seja um Barnabé. Mas o que é o seu Barnabé? É aquele que acolhe, mesmo tendo sofrido dano. É aquele que abraça, que ama, mesmo tendo sofrido dano. Barnabé é o cara que, para mim, é maior do que Paulo, maior do que todos os discípulos, porque não só ele acolheu o apóstolo Paulo, mas ele trabalhou e vendeu tudo que ele tinha e aprendeu a doar para os pobres, para os necessitados. Barnabé não era alguém que vivia interessado nos bens materiais seus próprios, não, ele queria ajudar o outro. Ele queria aprender e a levar para o outro a vida que Jesus levou. Você não vê na terra que Jesus tinha posse, que Jesus tinha isso, tinha aquilo. Você não vê na Bíblia. Na terra, não, na Bíblia. Mas você vê que Jesus é o dono do ouro e da prata, porque onde ele passava, ele tinha tudo. Certamente não faltava nada para Jesus. Onde ele chegava, todo mundo depositava aos pés dele o seu melhor perfume, todo o seu melhor era para ele. Se à toa? Não, porque Jesus era alguém que viveu a vida para doar-se ao próximo, para servir, para amar, independente dele. Nós estamos mal acostumados de querer cometer o pecado de aproximar de pessoas ricas para levar vantagem. Que tristeza, que pecado, que pobreza espiritual. Não. Eu gosto de contar sempre que eu lembro, com o maior orgulho, que a maior aliança, a aliança mais cara que existia na época, de esmeralda com brilhante, eu recebi de presente de uma empregada doméstica, que recebeu de uma patroa rica portuguesa. E quando ela foi usar aquela aliança, a aliança ficou um pouco larga para ela. E ela disse, já sei, porque essa aliança não é minha, é da Rita. 7 horas da noite, aquela mulher sai da casa dela, que não era perto da minha, e corre na minha casa. E eu entrando na garagem também, em momentos inesquecíveis. Só vi ela me gritando, gente, espera aí, eu quero falar com você. Eu parei o carro, quando eu parei, ela vem e coloca a aliança no meu dedo e fala, eu sabia que ia dar em você. Essa aliança é para você que cuidou de mim. Isso não tem preço. E hoje Jesus nos dá uma oração dessa, a última oração dele. Só teve um desejo, que nós fôssemos um, só. Que nós fôssemos um. Por que será que Jesus teve esse último desejo? Porque ele sabe muito bem, sabia e sabe, e se nós tivéssemos união, unidade na terra, nada nos faltaria. Estou vendo o Silvio aqui de Niterói. Tenho certeza que onde eu estiver, em qualquer lugar de Niterói, posso dar um telefonema. Ela não está dirigindo mais quase, está com um carro muito perto. Mas aonde eu estiver, se eu ligar para a Silvia vai arrancar de onde estiver para poder me socorrer. Olha lá. É desse jeito, eu sei quem Deus tem colocado do nosso lado. Aí em Campinas, já perdi a conta, para a glória de Deus. Já fiquei perdida na rua e de dar um telefonema.
E a menina sem carro me guiou até chegar onde eu precisava. Isso só tem uma palavra: unidade, união. Estar junto não quer dizer que você esteja unido. Nós podemos estar junto e falsificando uma união. Mas quem caminha com Cristo jamais vai fazer isso. Quem caminha com Cristo tem que caminhar de cara descoberta. Lembrando que Jesus nos chamou para sermos um na Terra. Ontem a gente estava conversando sobre isso. Ser um é odiar o divórcio. Como eu vou conseguir me separar de alguém que eu amei um dia, estava junto, em comunhão, em união, sem machucar um ao outro? Não tem como. Então, hoje eu quero te dizer, nós vamos ler João 17, Eclesiastes 4. Decorei ontem, logo de cara, tudo que Deus foi falando, os textos todos que Ele foi dando. Ele vai ler para nós, vai comentar. E depois a gente volta. Eu ler João primeiro? Pode ler como você quiser. Então, queridos, a palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12, essa expressão, né, de tudo isso que a Rita acabou de falar, que sozinho a gente pode até andar, mas a gente não vai tão longe. Sozinho, talvez não tenha tanta alegria, talvez não tenha tanto prazer. É verdade. Mas junto a gente descobre formas e maneiras da gente se alegrar e conhecer mais algumas coisas que a gente ainda não conhece. Por isso o texto diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É mais fácil prosperar. Um ajuda o outro, um esforça o outro, um consola o outro. É uma palavra de ânimo, né? A palavra ativa, né? A ação. E o versículo 10 diz: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu acho que é um aprendizado para nós nessa manhã. Querer estar junto, querer a comunhão, querer cumprir a palavra, viver a palavra. Isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Nós estamos preparando um estudo bíblico para a igreja. Começaremos semana que vem, sábado. E o tempo todo a gente tem buscado isso. O que e como fazer uma escola bíblica que traga unidade, comunhão, como mostrar à igreja que é preciso a gente se esforçar e contribuir para que essa realidade seja plena na nossa vida. A comunhão nunca trouxe tristeza, a comunhão só pode trazer alegria. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Jesus desejou ter comunhão com os discípulos, e o tempo todo ele fazia, abraçava. E às vezes eu fico me perguntando: como eu posso fazer para ter comunhão? Convida teu irmão para estar com você. A Rita bateu nessa tecla aí agora, falando como Jesus desejou ter Pedro ao seu lado, como ele amava Pedro, como ele se importava com Pedro, independente do que Pedro tinha feito. Eu fiquei trazendo isso para a nossa vida hoje, como Deus nos ama, como ele se importa conosco, como ele procura juntar. Tem um texto da Bíblia que diz que ele vai ajuntar os seus, né? Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. E geralmente ela faz isso quando está chovendo muito forte, num tempo de tempestade. Então isso é preocupação, isso é querer o melhor para o outro, é proteger o outro. Como nos protegeremos sozinhos? Mas se nós formos dois, podemos resistir melhor a essas provações, essas lutas, essas tempestades. E Deus tem plantado isso no nosso coração.
Esperar pela segunda-feira, pela live, é como se a gente estivesse esperando o sol nascer, né? Vai ser mais um dia abençoado, vai ser mais um momento de comunhão, vai ser mais um momento da gente compartilhar aquilo que alegra o nosso coração, que é a palavra. E todas as vezes que Jesus se reunia com os discípulos, ele tinha prazer em exaltar o nome do Pai, né? Em compartilhar aquilo que o Espírito trazia como revelação. E isso a gente pode ainda viver nos dias de hoje. Nós não nos reunimos para fazer fofoca, não queremos nos reunir para falar da vida dos outros, para buscar coisas que não edificam, conversas tolas. Vi vocês aí falando do chá, né? Temos que parar. O que vai surgir nessas conversas, nos chás, será certamente a palavra de Deus, como Deus tem operado, o que Deus quer fazer, aqueles que precisam ser abraçados, aqueles que precisam ouvir mais dessa palavra que transforma, que muda, que abençoa. Então, é isso que a gente tem buscado nesses dias, que essa palavra seja algo que venha nos surpreender. E não é só num dia, mas todos os dias. Nós estamos iniciando a semana, eu coloquei lá no grupo, né? Que a gente possa iniciar essa semana com vitórias, com, sabe, estímulo de estarmos juntos para vencer. Não retroceder em nada. Deus diz que aquele que lança a mão no arado não deve olhar para trás. A Rita também citou isso aqui. Não queremos viver do passado. Águas passadas não podem mover os moinhos, já dizia um ditado. Mas a gente sabe que há um futuro sobre modo excelente. Há coisas que vão acontecer, serão melhores do que o que já aconteceu. E essa esperança ela tem que arder em nossos corações todos os dias. A cada amanhecer, a cada sol que nasce, a gente precisa ver o brilho da esperança que Deus coloca no nosso coração, porque Ele nos surpreende. Ele trata conosco nas nossas necessidades. Ainda que a gente não veja, mas todos os dias Deus dá livramento, escape e livramento. Como essa palavra tem sido forte nesses dias. Quantas vezes nós precisamos só isso, de um escape e um livramento, e Deus está falando, eu estou contigo. Amém. Todos os dias da tua vida. Aí eu fico tranquilo, porque eu sei que haja o que houver. Venha o que vier, Deus vai dar escape e livramento. E isso tem nos feito esperar nele, confiar nele. Isso tem feito a gente colocar a nossa certeza de que em Deus nós faremos proeza. Nós saltaremos os montes, né? Iremos aos montes de problema, vai-se daqui para o outro lado. Vamos declarar isso, são atos de fé, atos proféticos. Quantas vezes a gente é chamado para viver essa experiência? Profetiza, como Ezequiel, né? No vale de ossos secos. Profetiza. Não estou vendo nada que possa ter vida, mas Deus diz profetiza. Abra a tua boca e profetiza. Talvez hoje você esteja olhando para coisas na sua vida que representem até esse vale de ossos secos. Não tem como tirar vida daí. Mas Deus fala, profetiza. Profetiza. Hoje seja um dia profético para você. Que você se coloque nesse lugar. Eu não estou sozinho. Amém. O Senhor está comigo. E mais ainda, a igreja está comigo. E quando a igreja ora, milagres acontecem. Amém. Os discípulos andavam porque eles queriam servir ao Senhor de todo o coração. Eles largaram tudo para seguir o Mestre. Mas eles também tinham uma igreja que orava por eles. Essa cobertura espiritual. Às vezes a gente acha até que as pessoas estão pensando que a gente quer administrar a vida deles quando a gente fala assim, vai viajar, avisa. Né? Tá com algum problema. Eu vou no médico fazer um exame. Avisa. A gente está orando, a gente está cobrindo, a gente está declarando a tua vitória, seja qual for a situação. Isso é andar junto. Mas a Bíblia também nos alerta, né? Andarão dois juntos e não houver entre eles acordo. Qual a palavra que a gente tem falado para o nosso irmão? Para que nós temos chamado para estar perto? Para falar de coisas boas, de coisas espirituais, coisas que são de cima, ou apenas para alegrar a nossa carne? Então, tudo que nós realizamos tem um sentido. E certamente vai trazer resultado às nossas ações.
que Deus possa olhar para o nosso coração, sondar-nos nessa manhã mais uma vez e possa realizar sonhos, realizar coisas que a gente tem almejado e o mundo não pode nos dar. Primeiro, porque nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas nós não pertencemos. Somos forasteiros nessa terra. Que o Senhor possa nos olhar como cidadão do céu e abençoar a minha vida, a sua vida, a nossa casa, a nossa família, de uma maneira muito especial. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Eu quero ainda colocar para vocês 2 versículos que Deus me deu ontem, porque às vezes você ouve essa palavra e você pensa, como é que eu vou ter comunhão com as pessoas? Você não precisa ter comunhão, mas você não precisa andar junto, mas você precisa fazer alguma coisa por aqueles que estão sozinhos. É muito importante isso. Salmo 68:6 diz, Deus faz com que o solitário viva em família. Olha que desejo de Deus para nós. Então, lembrar daquele que está solitário, que está depressivo, que está sozinho e procurar fazer alguma coisa. Eu lembro que quando eu liderei o trabalho das mulheres aqui na Igreja Batista de Caraí, eu falava com elas, sai de manhã, passa numa padaria, compre pão para você e para levar para alguém que está sozinho. Compra uma manteiguinha, leva. Se você não puder parar e tomar o café com a pessoa, leva para ela, porque isso significa eu quero ter comunhão com você. Eu trabalho, não vou poder parar hoje para tomar café com você, mas eu quero que ao tomar seu café, você saiba que eu estou com você. Ora com a pessoa na porta, se você não puder entrar. Mas faz alguma coisa por aquele que está sozinho, porque o que Deus planejou para nós é que nós fôssemos uma família. Que aquele que está solitário, sozinho, tivesse um aconchego, uma família. Isso é muito importante. Nós somos uma grande família de Deus na Terra. E ainda estamos brigando entre nós. E ainda estamos disputando cargo na igreja, disputando igreja. Não fico ali porque eu não aguento. Que maravilha poder ver que até aqueles que aprontaram comigo, eu consigo ficar junto. Por quê? Porque eu tenho Deus da reconciliação. E ele disse, eu te confiei o ministério de reconciliação. Então, quando eu lembro que está escrito na Bíblia, eu te confiei um ministério, não é uma palavra qualquer, é a reconciliação. Então, eu sei caminhar com qualquer um. Às vezes eu escuto as pessoas dizendo, mas você está com fulano, você está indo encontrar e atender fulano, depois dele ter aprontado tudo isso na igreja. Eu falei, tô. Jesus é o mesmo, Jesus mandou buscar Pedro. Vai lá, busca Pedro. Então, não importa o que a pessoa tenha feito, eu não vou ficar junto em união, em unidade, naquilo que ele está fazendo de errado. Mas se ele precisar de mim, estou junto. Agora de manhã, acabei de receber o telefonema de um líder, que eu fui contra tudo que ele fez. Mas ele disse, pastora, preciso de oração para isso, para aquilo. Ele pode contar comigo. Estamos orando, vou estar junto aí com vocês hoje. Não importa o que tenha acontecido. Se Deus te chamou, você precisa aprender a caminhar junto, quando alguém precisa de você. Depois, o Salmo 113:9. Deus faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Dimas falou sobre a palavra profetiza, profetizar. De Ezequiel 37, nós precisamos aprender a profetizar. Eu já coloquei aqui, mas é bom a gente repetir. As pessoas que mais aprontaram comigo, eu abri a boca e falava assim, coitado, tenho até pena, porque vai ser um comigo. Vai ser transformado de tal maneira que vai querer, desejar caminhar comigo ainda. Tenho certeza que Deus vai fazer isso, porque Deus é o Deus, diz Ezequiel 37, que ele pega um vale de ossos secos e traz vida para ele. E nós olhamos para as circunstâncias adversas e nós ficamos pensando mal e falando mal, e não concordo, não aceito, não aguento. Aí acontece os divórcios, a separação. Não aguento por quê? E aí eu volto a lembrar de Gálatas 2:20, eu já estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu lembrar que eu já estou morta com Cristo e que os meus desejos devem ser o desejo dele, de caminhar em unidade, em união, de morrer a minha carne para fazer valer o que ele quer na minha casa, aí sim meu casamento vai ser transformado, minha família vai ser transformada. A pessoa que está do meu lado, que eu não suporto, pode ser transformada. E se não puder, lembra de 1 Samuel 25, Deus tira, Deus afasta, porque Deus ainda é o mesmo Deus.
Abigail optou por ficar junto com o marido que era uma peste. Eu nunca esqueço disso. Mas Deus definiu a situação. Então não tem por que a gente ficar brigando e discutindo. Não, está tendo problema em casa? Vai orar, vai cantar, vai adorar o Senhor. E você dar fruto fora da estação, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus nos chamou para dar fruto fora da estação. E de vez em quando uma fala assim, mas eu estou com vontade de cantar, vou cantar. Eu falei, é melhor você cantar do que brigar. Então vai cantar, vai adorar o Senhor, vai para um canto. Claro que não vai cantar na frente do marido como se estivesse fazendo pirraça. Não é disso que eu estou falando. Mas vai para um canto, entra no banheiro e canta e adora o Senhor até você ficar bem para sair dali outra pessoa. É importantíssimo isso. Ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Amém. Você pode não ter filhos, mas você pode ter filhos espirituais. O apóstolo Paulo fala que Timóteo era um filho na fé dele. Você pode semear ainda para que haja na sua vida filhos na fé. Em unidade, em comunhão, como hoje eu vejo. Graças a Deus e para a glória exclusiva de Deus, tenho tantos filhos na fé que eu hoje praticamente não chamo quase minhas filhas para nada, porque não preciso. Nunca fui de chamar, nem quando machuquei, nem quando eu caí, quebrei o braço. Quem cuidou de mim foram os filhos na fé. Que coisa maravilhosa. Minha filha ligar, mãe, você quer que eu vá para aí? Quer que eu faça alguma coisa? Não precisa não, minha filha. Estou recebendo comida pronta na porta, nunca recebi tanta comida boa. Só tem um problema agora, vigiar para não engordar. Não preciso. Nós estamos igual aquela mulher lá de 1 Reis 4, a Sunamita. Quando ela vai andando e perdeu o único filho, ao invés dela falar, ai, perdi meu filho, estou desesperada. Ela fala assim, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. E a Bíblia mostra, claro, por que ela dizia tudo vai bem. A Bíblia fala porque ela habitava no meio do povo dela. Porque ela habitava no meio do povo dela, porque ela tinha uma família que vivia para ajudar. Quando fala ali, ela habitava no meio do povo dela, significa ela tinha uma família estruturada, um povo que cuidava dela, ela não precisava de nada. Ela sabia onde ir, era uma mulher decidida, definida na vida. Ela sabia que ela tinha um homem de Deus, Elias, para correr atrás dele, e ela sabia quem era o Deus de Elias. Que se ela clamasse, ela ia ver o filho ressuscitado. E ao invés de falar para qualquer pessoa, fica contando os problemas dela para todo mundo, como a gente vê as pessoas fazendo, muitas vezes manchando o nome do marido, manchando o nome dos filhos. Não, ela ficou de boca fechada, andando firme, olhando para onde ela tinha que ir, ao encontro de Elias, ao encontro de Elias, ao encontro de Eliseu. E quando a gente vê ali, Deus faz a obra do jeito que ela queria. Ressuscita o filho dela. Hoje eu quero que você pense nisso, mas ainda quero ler no final um pedacinho de João 17. Nessa versão, olha o que diz. Minha oração não é por este mundo. Versículo 9, parece. Minha oração não é por este mundo. Jesus não estava aqui fazendo a última oração dele pelo mundo. A gente pensa que ele está orando pelo mundo todo. Mas por aqueles que me deste, a última oração dele, eu fico pensando quando eu leio isso. É como se ele estivesse dizendo, já cansei de orar pelo mundo, já não aguento mais esse mundo de contenda, de guerra, de confusão, que a gente está vendo tudo quanto é canto. Eu vou orar por aqueles que tu me deste, Senhor. É isso que ele quer dizer. Pois eles pertencem a ti. Quer dizer, ele já tem um dono. Tudo que é meu pertence a ti. Jesus falando. E tudo que é teu pertence a mim. Olha só. A união dos três era tão grande, que ele podia dizer, tudo que é teu aí, pai, é meu. Se eu precisar de qualquer coisa aí, é só pedir que vai chegar até a mim. E assim é o desejo dele na terra. Onde você chegar, ter esse nível de comunhão. De você chegar e dizer, olha, esqueci um casaco, mas me dá o seu aí, porque eu já estou indo com ele. Olha que maravilha, é meu também, você é minha irmã, você é meu irmão. É muito bom isso. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos.
A última oração de Jesus, o desejo dele é que a gente estivesse unidos, como ele, o Pai e o Espírito Santo caminham na Terra. A união dos três é tão grande que, às vezes, fica difícil explicar. Como ele falou de escola bíblica. Eu lembro que eu estava dando aula na escola bíblica uma vez, quando um aluno recém-convertido disse: mas como é que eu sei quando é o Espírito Santo que está falando para mim e quando é Jesus? Eu nunca esqueci daquela palavra, porque eu também não sabia. Falei, eu vou estudar mais sobre isso, mas uma coisa eu já posso te falar de tudo que eu li na Bíblia, e você precisa ler mais a Bíblia. Esses dias eu tive um sonho com uma pessoa de liderança que estava sentada na mesa, mas com o prato vazio. Eu perguntei: o que é isso, Senhor? Ele me disse: é a leitura da palavra que a pessoa não está fazendo como deve. Então é muito sério, Deus está vendo quanto nós estamos lendo da palavra. Para que estejam unidos assim como nós estamos. Então, do jeito que Jesus caminhou nessa unidade, ele quer que eu e você estejamos assim. Fala. E no versículo 20, né, Jesus também continua orando, e quando você ia falar aí, eu ia até interromper, mas percebi que seria a mesma palavra. Jesus, primeiro, no versículo 1 do capítulo 17, ele ora por ele mesmo, né? Ele ora por si mesmo. Depois, no versículo 6, ele ora pelos discípulos. E depois, no versículo 20, ele fala que a minha oração não é apenas por eles, algo também por aqueles que ainda crerão, por aqueles que ainda estão por vir, né? Mostrando para nós que o nosso trabalho é buscar essas pessoas que ainda não estão inseridas nesse contexto e que nós devemos orar e profetizar, sim. É alguém da família, é um conhecido, um amigo de trabalho, não importa. Deus tem promessa para esses que ainda vão crer por meio da mensagem que nós vamos pregar, para que todos sejam um. Olha, o apelo é o mesmo. Jesus desejava ardentemente que a gente vivesse essa comunhão, que nós fôssemos um como ele e o Pai, para que todos sejam um, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém. Ou seja, a comunhão revela o amor de Deus, né? Pelas pessoas que desejam ouvir e fazer a vontade do Pai. Então, há uma vontade expressa que Jesus ele estava prestes a morrer, prestes a sair desse mundo, mas o apelo que ele faz aqui nessa oração é que a unidade permaneça, mesmo depois da sua morte, que a gente possa lembrar dos seus ensinamentos e praticar. Porque essa palavra, se ela não for praticada, ela não vai servir para nada. Mas quando nós nos revestimos dessa autoridade que ele nos dá para viver em amor, para viver em comunhão, nós então alcançamos a plenitude da vida. Para isso ele veio, para que nós pudéssemos nos unir e viver o amor que Deus amou o mundo, o amor que Deus demonstrou através da vida de Jesus. Que a gente possa receber esse amor nessa manhã e dessa forma, com desejo, com vontade de não abrir mão da comunhão. O diabo, né, pai da mentira, o título que todo mundo lembra que ele tem é que ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir a família, destruir a unidade, destruir a comunhão. E por isso é tão difícil andar junto, é tão difícil conviver com algumas pessoas, mas a palavra também nos alerta que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós nos amamos mesmo com nossos defeitos, né? Temos prazer de viver, então nós podemos suportar uns aos outros em amor. Isso também é comunhão. Ah, mas eu não quero, mas pela palavra eu vou. Ah, eu não estou com vontade. Lá na igreja, quando a gente faz o café, né, sempre tem um momento de comunhão, de sentar junto à mesa. Eu faço questão, parem tudo. Ah, mas eu ia afinar o instrumento. Para tudo. Ah, eu ia ver alguma coisa lá em cima na igreja. Não, não. Agora é hora da comunhão. Vamos parar. Vamos sentar à mesa. Vamos olhar nos olhos.
né? E ali cai toda a hipocrisia, ali cai toda a falta de empatia, cai as rixas, as fofocas caem, porque os assuntos são espirituais. E isso quebra qualquer projeto de destruição do diabo. Não, a comunhão nos faz ter vitória. Nós não somos um só. Ali a gente ora pelos assuntos, ali a gente consegue perceber aquele que está triste e precisa ser abraçado, e nisso a gente vai vencendo. A palavra de Deus nos ensina que nós estamos aqui para desfazer as obras do inimigo. Então, toda separação, divisão, falta de comunhão é obra do inimigo. E a gente tem que vir na contramão disso. A gente tem que crer que Deus nos chamou, Ele nos preparou e Ele nos coloca nos lugares estratégicos para que possamos viver dessa forma, em comunhão uns com os outros. Amém. Enquanto ele falava, vocês devem ter percebido que ele começou a falar sobre a necessidade de você trazer esses outros que Jesus orou por eles, não é? Aqueles que ainda não fazem parte do reino, da família de Deus, mas que Deus deseja salvar. E a gente tem falado muito isso aqui, porque eu não passo perto de ninguém que eu tenha a oportunidade de falar sem dar um toque sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias na Terra. E nós precisamos levar o amor de Deus às outras pessoas. Como é que nós vamos alcançar outras vidas se a gente estiver dividido? As pessoas vão olhar para nós e não vão conseguir acreditar que o nosso Deus é Deus de união, Deus de paz, de amor. E em Provérbios ele diz, livra os que estão sendo levados para a morte. Livra, se você puder. Por quê? Porque tem muita gente nesse exato momento que está perdido, que está precisando da gente. Uma palavra nossa pode mudar tudo. Estou vendo a Malu aqui, eu lembro de a gente na mesma igreja, a gente não se conhecia. Malu encontrou comigo na rua, no dia que eu estava com fome, procurando um lugar para comer, que eu não sabia onde estava, aí no Cambuí. Já contei isso aqui, né, Malu? Mas Malu não estava no dia, mas já contei, mas é tremendo. Imagina, quando ela encontrou comigo, na hora, não, você vai voltar agora, não falei com a senhora ainda na igreja, mas agora, hoje não escapa, a senhora vai almoçar comigo. E me puxou pela mão e eu fui almoçar na casa dela. Eu nunca tinha conversado com a Malu. Gente, isso é livrar qualquer pessoa. Você pode fazer isso com qualquer pessoa. E a comida lá é boa, né? Comida é boa. E aí, nós precisamos lembrar disso. E aí você vai ver essa história no livro de Atos. Pega o capítulo 2 e 4 do livro de Atos e você vai ver que coisa tremenda. Quando ele falou isso aqui, eu lembrei que às vezes as pessoas pensam, o que você vai fazer em tal lugar? O que mais nós fazemos nos lugares para onde nós vamos é tomar café com um, almoçar com o outro, lanchar com o outro. Por quê? Porque é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A maior pregação nossa é vivermos em união, em comunhão. É poder sentar à mesa um com o outro e olhar nos olhos, até daqueles que você às vezes discorda de alguma coisa. Mas poder dizer, eu te amo, não importa o que você tenha feito contra mim. Isso é maravilhoso. E no livro de Atos, capítulo 2 e 4, ele fala que os discípulos pregavam vivendo em unidade. E todos queriam acompanhá-los, por quê? Porque viam que eles viviam em união. Eles sentavam juntos, eles comiam juntos, e tudo que eles tinham era em comum, de maneira que eram agregados. Você não vê ele falando de muita coisa de evangelismo pessoal, não, mas você vê que as pessoas viam os discípulos tão unidos que eles queriam caminhar juntos, mesmo com essas desavenças que a gente acabou de comentar aqui. Mas quando tudo acertava, sentavam à mesa e ficavam ali testemunhando. Então, guarde Atos 2 e 4 e leia, mas comendo. Não seja você alguém que só lê o Salmo do dia, pelo amor de Deus. Uma vez eu vi isso, entrei no manicômio, eu nunca esqueci, uma pessoa possuída, disse assim, fala o Salmo 23 de cor, fala o Salmo 91 de cor. Depois eu saí rindo e pensando, imagina se eu tivesse falado Isaías todo de cor. Se muitos não sabem nem o Salmo 23 de cor, e a pessoa que estava na frente ficou embananada sem saber o que falar, e eu pude dizer para ela, não repete não, querida, não é de Deus isso aí não, isso aí é para te envergonhar. O nosso Deus não envergonha ninguém, nosso Deus nos chama para a paz, para a alegria, para o amor, para a união. Hoje eu quero que você pense nisso, quero que você pegue Atos 2 e 4, João 17, Eclesiastes 4, todos os capítulos que nós deixamos aqui, os salmos, os 2 salmos que eu dei, e vá ler com calma, vá ler querendo mais, pare de discutir com as pessoas, pare de olhar o erro do outro, e peça ao Senhor, Senhor, eu quero uma mudança tão grande em mim,
A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. Que coisa maravilhosa, de maneira tal que ele pôde perceber tudo que estava ao redor de errado. Mas ele não saiu apontando os erros dos outros. Ele saiu dali transformado. Nós precisamos buscar essa união. Aonde está a pessoa que está precisando do seu telefonema hoje? Seu abraço. Do seu abraço, de uma palavra que vai mudar o dia da pessoa. Eu gosto de lembrar que palavras são sementes. Quer sejam boas, quer sejam ruins. O que nós estamos plantando? Às vezes uma palavra pode mudar o dia de alguém. Por onde você passar, precisa semear coisas boas, para que um dia você mesmo venha colher. Você mesmo venha colher. Tenho certeza que a Malu não me puxou para levar para eu almoçar na casa dela a troco de nada, não. Foi por tudo que ela ouviu de alguém, senão ela não ia me levar. O que nós estamos semeando a respeito da vida das pessoas? Se a gente falar coisas boas a respeito de outras pessoas, quando alguém encontrar com aquelas pessoas, certamente elas vão ser um diferencial. Elas vão fazer coisas boas. Então, hoje eu quero te convidar a viver nessa união de uma forma tão grande, que as pessoas tenham prazer de estar perto de você. Tenham prazer de dizer, chega mais perto, vamos caminhar juntos. E assim a vida vai ser muito mais leve, muito mais tranquila. Queria lançar aqui um desafio para a gente, né? Que hoje, estava lembrando aqui alguns nomes, a gente possa ligar para alguém, a gente possa levar uma palavra de comunhão, alguém que você não vê há muito tempo, alguém que você lembrou durante a semana, mas talvez não tenha tido tempo de falar, de ligar. Eu costumo dizer que mensagem no dia do aniversário da pessoa, eu gosto de ligar. Os membros da minha igreja recebem o meu telefonema. A gente vê lá mensagens prontas e tal, mas eu gosto de ouvir a voz e ver se ele se alegrou com o que eu vou falar. Então, eu procuro sempre, de algo, né? nos aniversários, ligar, para dizer, estamos juntos, que esse dia realmente seja um dia abençoado para você. E ali a gente sente como a pessoa está e o que ela precisa. Às vezes ela precisa até de um abraço, precisa de um presente para alegrar o seu dia, e ali você tem a oportunidade de se expressar e receber o feedback de como aquilo representou para ela. Então, que hoje você possa, pela palavra, procurar alguém para ter comunhão, para viver essa comunhão, nem que seja ouvindo a voz, nem que seja por telefone, mas vamos praticar isso. Em nome de Jesus, vamos crer que Deus vai nos surpreender com essa atitude. Nós vamos ter testemunhos mais à frente. Amém. Como tivemos testemunho da Ana Paula, a respeito da semana de oração pela família dela, né? E hoje nós vamos estar orando essa semana pela família da Luana. Não tenho visto a Luana muito próximo aqui, mas ontem foi impressionante, porque nós estávamos lanchando, quando o Dimas olhou para mim e falou assim, como é que é mesmo o nome daquela irmã? Me fala aí o nome daquela irmã. E ele começou a explicar, porque ele não sabia quem era, até que eu consegui perceber que era a Luana. E aí nós oramos pela Luana e Deus mostrou que a Luana era a família dela escolhida para orarmos essa semana. Não sei o que ela está precisando, mas eu gostaria que ela se manifestasse depois no particular conosco, para saber exatamente o que ela está precisando. Se alguém daí de perto tiver condições de ligar, de visitar, de orar com ela, vamos fazer isso. Somos uma grande família, lembra disso. E outra coisa, isso que ele sugeriu para vocês, eu faço todos os dias, viu? Todas as manhãs eu pergunto para Deus, quem está precisando de mim? Para quem eu tenho que telefonar? Para quem eu tenho que procurar para orar, para visitar, para levar alguma coisa? E é impressionante, já coloquei aqui, mas é bom a gente repetir. Eu estava nos Estados Unidos, onde acordei sonhando. Peça alguém no Brasil para levar uma bolsa de compra para fulana e colocar por cima da bolsa. Nosso Deus é Deus de detalhes. Ele já sabe, ele fala aí. O que é? Alho. Alho. Esse é o nosso Deus. Você vai dar uma bolsa de compra, você compra do seu jeito e deixa tudo de qualquer maneira. Às vezes, tá bom, é bolsa de compra para dar. Não, não é assim. Nosso Deus é Deus de amor, Deus de detalhes. Eu morando nos Estados Unidos e recebo esse sonho. Manda alguém do Brasil, gente, é muito lindo, comprar uma bolsa de compra para doar para fulana,
e peça ela para comprar um saco de alho bem bonito e colocar por cima da bolsa. E colocar ainda R$ 100, parece. Eu não lembro se era real, não lembro. Era uma oferta em dinheiro. Quando a nossa irmãzinha recebeu meu telefonema, eu falei, você pode esquecer de qualquer coisa na bolsa, mas o alho não, tá? Ela disse, pode deixar que eu vou comprar hoje. E quando ela foi levar a bolsa de compra com o alho por cima e a oferta, a menina teve uma crise de choro e não parava de chorar. Qualquer hora eu vou tentar trazer ela aqui para ela mesma, dar o testemunho para vocês. Que coisa maravilhosa. E aí, quando ela viu aquele alho, ela começou a chorar e disse, sem cessar, não acredito que Jesus lembrou até do meu alho que eu pedi a ele essa semana. Gente, que coisa maravilhosa. Nunca mais, vocês sabem como eu não guardo detalhes, mas uma coisa dessa eu nunca mais esqueço. E eu não estava presente. Foi a minha melhor amiga daqui na época, que fazia qualquer coisa por mim, que tomou conta de tudo nosso no Brasil. Foi quem levou lá. Diz ela que a menina viu o alho e falou, eu orei a semana toda dizendo para Jesus, Jesus, está faltando tudo, mas o alho não, pelo amor de Deus, não deixa faltar, porque eu não sei comer sem alho. Gente, o nosso Deus sabe, e é um Deus de detalhe. Então, quando você orar para ajudar alguém, não ore superficialmente, como diz Jeremias, não, vai na profundeza. Senhor, o que eu preciso dar? O que eu preciso fazer? Quem está precisando de mim? Pergunta para Deus, que o nosso Jesus, gosto sempre de lembrar que ele morreu, mas ressuscitou. E quem ressuscita está vivo, e quem está vivo fala. Ele vai falar para nós o que alguém está precisando para que a gente possa ir lá e suprir, como o caso desse alho. Então, que essa semana seja uma semana de dever de casa. Assim como Deus tem me chamado para todos os dias perguntar quem está precisando de mim. Todos os dias eu faço uma lista. À noite, outra hora de dormir, ele perguntou, você ligou para as pessoas que você disse que ia ligar? Aí eu falei, liguei. Se faltou alguma coisa, você lembra agora do resto, que eu liguei para todo mundo, que eu lembrei, mas não tinha visto a lista. Mas depois eu fui ver a lista, e como sempre faço, eu passo aqueles que eu não consegui fazer para o dia seguinte, logo de manhã. Que você seja essa pessoa, a cuidar do próximo, sabendo que é uma semeadura na sua própria conta. Amém? Eu lembrei de um, já vou ligar agora, de manhã, assim que terminar a live aqui. Amém? Amém. Deus esteja com vocês. Eu quero orar ainda pela Luana e pela semana de vocês. Vamos orar rapidinho. Pastora. Oi, amor. Fala. Só queria agradecer vocês pela oração dessa semana, que foi maravilhosa. Fez a diferença na minha vida mesmo. Teve muitas lutas e talvez até se eu tivesse guardado de forma mais enfática algumas palavras da semana passada, teria sido um pouquinho mais leve, mas foi muito tumulto. Enfim, e queria agradecer que estava com uma previsão de chuva horrorosa e eu tive sol aqui ontem, aproveitei, vocês sabem como eu gosto, a gente gosta de ficar dentro d'água até dissolver. Glória a Deus. E Deus deu essa graça. Muito, muito obrigada pela ajuda de vocês, viu? Todos. Glória a Deus, que bom. Você vê, ela chegou a fazer uma viagem de lua de mel. A oração foi tão forte que ela passeou ainda em lua de mel. Olha que bênção, glória a Deus. Vamos agradecer. E uma coisa importante. Ela chegou aqui em Niterói quando veio? Tá, vou passar para vocês depois. Foi no dia que a gente começou, Deus começou a falar do nosso namoro, viu? Foi o último aniversário dele que eu participei também. Deus é bom, vamos lá. E vamos lembrar da Luana essa semana. E quem puder procurar a Luana, por favor, telefona, ora com ela por telefone. Se puder visitar, pergunta a ela o que é melhor, tá? Mas nós vamos lembrar de, na semana que a gente está orando pela família, cuidar da família de perto. Não só orar de longe, mas também levar um agrado, né? Ana Paula, nós não falamos isso. As famílias que nós oramos até agora, não falamos isso, mas você ainda pode procurar aqueles que nós oramos e levar um presentinho, levar um carinho, levar um abraço. Às vezes, o que eu falei, um pãozinho da padaria com uma manteiga para a casa da pessoa, isso vai fazer toda a diferença. Isso é o amor na prática. É a palavra misericórdia, que significa o amor de Deus voltado para as nossas misérias. E isso quer dizer que tudo que Deus vê em nós de falta, Ele olha para nós do céu e tem misericórdia. Então, Ele olha as nossas misérias e Ele transforma as nossas misérias. Ele faz alguma coisa por nós para nos melhorar, nos consertar a cada dia. Amém? Vamos orar.
Senhor, nós queremos te louvar, te adorar, te agradecer, Senhor, por a vida de cada uma que está nessa live e por aqueles que ainda vão participar, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, seja sobre a vida de cada uma nessa manhã. Que o Senhor venha dar uma semana de vitória, que o Senhor venha suprir todas as necessidades de cada família que está conosco. Senhor, a família da Luana, nós colocamos diante de Ti, a vidinha dela, Senhor, seus filhos, suas causas, Senhor, seu trabalho, sua saúde, Pai, em nome de Jesus, Senhor, alegre o seu coração, fortalece a sua casa, envia anjos de guerra agora na casa dela e coloca para correr todo fogo estranho, tudo que não for teu, que haja uma mudança radical em tudo que a tua filha estiver precisando, Senhor, ali. Que seja uma semana diferenciada para ela. Amém. Obrigada pelo que o Senhor fez pela casa da Ana Paula, pela casa da Helena, pela casa dos outros que nós oramos nas semanas passadas, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti a causa de cada um. Obrigada pela casa que o Senhor já preparou para a Alessandra. Amém. Obrigada pela casa que o Senhor vai preparar para a Helena, pela venda do apartamento, Senhor, da Malu. Todos aqui estão precisando de algo nessa manhã. Recebam, Senhor, porque o Senhor é Deus já. Tu não és Deus de confusão. Abre as portas, Senhor. Libera, libera, libera. E dá para cada uma semana de vitória, uma semana de paz, grandes alegrias, muita saúde, que ninguém fique doente, Pai. Supre as necessidades, que acima de tudo haja união, haja paz, haja alegria, haja amor. Se houver alguém contenda com alguém, alguém com mágoa, com alguma coisa, retira agora. Limpa o nosso coração, para que possamos aprender com Jesus a dizer, manda chamar Pedro. Manda chamar aquele que me causou tanto problema, aquele que me causou tanta confusão. Manda chamar, como o Senhor fez com a vida de Mefibosete Davi. Manda chamar Mefibosete. Eu quero cuidar daqueles, dos herdeiros, daqueles que um dia passaram por mim. Senhor, por favor, nos ajuda. E faz grandes coisas para nós nessa semana. Fortalece as igrejas. Senhor, a palavra que eu vou dar hoje à noite naquela igreja. Agora de manhã, esse café, Senhor, com as lideranças na Câmara Municipal. O Senhor venha fazer coisas grandes em Niterói, em Campinas, e por onde o teu povo passar. Pai, que haja paz no mundo, que o Senhor venha tomar a liderança do Irã, de Israel, dos Estados Unidos, Pai, a Europa. Clamamos, porque o Senhor venha reverter toda maldição e bênção. E segura as mãos da Coreia do Norte, segura as mãos, Senhor, daqueles que estão com ideias malignas na mente, porque nós sabemos que são os teus planos que serão estabelecidos e nenhum será fracassado. Nós concordamos, haja paz nas fronteiras do Brasil, guarda a nossa nação, que sejamos conhecidos mesmo, Senhor, como um país da oração, um país da alegria e do amor, e jamais, Senhor, como um país do carnaval e do futebol. Declaramos por terra, Pai, toda a idolatria de futebol no Brasil, de carnaval no Brasil, e clamamos por mudanças radicais na nossa nação. Amém. Queremos ser espelho para o mundo, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes entramos no que o mundo tem nos oferecido, quando o Senhor nos ordenou em 1 João que nós não somos mais deste mundo. Nos ajuda a vivermos uma vida tal que muitos queiram caminhar conosco. Aleluia. E te conhecer, te encontrar. Este dia, essa semana, seja uma semana de grande colheita para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês poderosamente. Shalom. Shalom, shalom.